bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Pelo título, vocês já puderam perceber que o tema de hoje pode ser um bocadinho polémico, pode mexer aqui um bocadinho com as águas, mas também é necessário, certo? Também é preciso um debate saudável, também é preciso uma troca de opiniões. Mas estas opiniões não vão ser dadas por mim. Eu pedi ao ChatGPT para me apresentar quais é que eram assim os tópicos mais discutidos e que causavam aqui mais polémica sobre decoração. Ele deu-me aqui 10 tópicos que eu vou ler e vou dar a minha respectiva opinião. Obviamente eu não preciso estar aqui com este disclaimer, mas ainda assim eu vou fazê-lo. Cada um de nós tem uma opinião diferente, uma perspectiva de vida diferente, portanto é normal nós não concordarmos com tudo. Ainda assim eu acho que é sempre saudável nós ouvirmos as opiniões e debatermos, obviamente, porque eu acho que o engraçado no mundo é precisamente isto, é nós sermos todos diferentes. Eu vou ler cada uma delas e passar à respectiva opinião. Ponto número 1. Plantas artificiais são melhores que plantas naturais. Eu nesta não tenho bem uma opinião, ou seja, eu durante muito tempo era apologista de que para ter plantas é para ter plantas naturais. No entanto, nesta casa eu tive plantas naturais e elas morreram todas. Eu pondero sinceramente aqui a troca das plantas naturais pelas plantas artificiais, porque hoje em dia já existem plantas artificiais que não são nada falsas, sabem? Já são muito mais realistas, muito mais bonitas. Obviamente não têm aquela beleza, não têm a frescura que uma planta natural tem. No entanto, para quem tem um dia-a-dia agitado, não tem realmente tempo para cuidar de plantas, não vale a pena estar a fazer esse investimento, porque no fundo, nós aqui nesta varanda, lembro-me perfeitamente das primeiras coisas que nós fizemos foi comprar plantas para preencher toda a varanda. Nós tivemos na altura uma parceria com a Arte Vasi na questão dos vasos, mas as plantas ficaram à nossa responsabilidade e nós gastamos muito dinheiro em plantas, em terra e tudo o que é adjacente. Ver que essas plantas morreram todas porque apanharam um vírus muito chato é... pronto. Obviamente também não vou fugir aqui às culpas, né? Uma pessoa para ter plantas naturais tem que ter a consciência que tem que cuidar delas. É o que eu digo, se as pessoas não têm esse tempo, então mais vale optarem por plantas artificiais e está tudo bem. Ponto número 2. Paredes brancas são chatas e sem graça. Eu nesta não concordo, claramente, porque hoje em dia já existe uma paleta muito variada de brancos, portanto não existe uma única cor branca. Hoje em dia já existe assim várias tonalidades ali a puxar para os cinzentos ou a puxar para os beges. Paredes brancas não são chatas, a meu ver, pelo contrário, até dão muito mais amplitude ao espaço, muito mais luminosidade, portanto consegue refletir aqui a luz que entra, principalmente casas que têm poucas janelas, por exemplo, então aí deve ser mesmo obrigatório, porque vai dar muito mais amplitude. Acho que o que pode ser chato é literalmente não colocar nada nessas paredes. Se vocês entrarem numa casa e só tiverem paredes brancas, não tiverem decoração de parede nenhuma, ou mesmo a fazer contraste com espelho ou o que seja, obviamente sim, vai ser chato. Mas não creio que esse ponto seja em relação à decoração, porque acho que hoje em dia praticamente ninguém não tem decoração nas paredes, nem que seja uma moldura ou um papel de parede, mas eu acho que hoje em dia já muita gente acaba por fazer aqui um contraste. Ponto número 3. Não é necessário ter cortinas ou tapetes. Também não concordo. Como é que há pessoas que não têm cortinas e não têm tapetes em casa? É esta a minha questão. Uma das primeiras coisas que também colocamos aqui nesta casa foram logo os blackouts, porque nós não tínhamos persianas incluídas, e cortinas, tipo, literalmente a primeira coisa, porque estamos a falar de uma casa que é toda vidrada e é literalmente dos primeiros andares, portanto as pessoas conseguem ver para dentro. E para mim as cortinas, além de trazer o conforto, de trazer até um bocadinho de estética ao espaço, também trazem um ponto que para mim é fundamental, que é a privacidade. As cortinas, no caso, têm uma opacidade ali, sei lá, uns 20%, portanto as pessoas não conseguem ver para dentro. Nós não conseguimos ver para fora, só um bocadinho, mas a luz natural entra perfeitamente, portanto, para mim é obrigatório. E quanto aos tapetes, nós só não temos tapetes nesta casa porque estamos realmente à espera que o novo sofá chegue, porque vai ter diferentes medidas, diferentes dimensões no geral, então o tapete tem que ficar ali mesmo enquadrado, mesmo a cor vai ser diferente, portanto nós estamos mesmo à espera de dar esse passo para então fazer a encomenda dos tapetes, mas também não deve demorar muito tempo. Porque caso contrário, malta, eu já teria tapetes logo desde o início. Os tapetes fazem uma diferença surreal no conforto, na harmonia do espaço, portanto, para mim é obrigatório. E não concordo com este ponto. Ponto número 4. Decoração temática envelhece rápido. Concordo. Há que compreender que existem diferentes decorações temáticas. Existem as decorações que são temáticas
e sazonais, ou seja, decorações de Natal, decorações de Halloween, portanto está realmente ali durante um tempo e depois uma pessoa troca. Mas existem decorações temáticas também muito ligadas com, por exemplo, casa de praia ou elementos rústicos, tipo há pessoas que vivem na cidade e decoram uma casa completamente como se fosse uma casa de campo. Tipo, não faz match, não faz sentido. Isto depende da perspectiva de cada pessoa, lá está, mas no meu entender não faz sentido absolutamente nenhum. Obviamente se vocês tiverem um toque desses elementos no resto da decoração, na decoração base que vocês escolheram, que deve ser um estilo um bocadinho mais, na minha opinião, abrangente, ou seja, um estilo mais moderno, mais contemporâneo, minimalista, e depois ter sim elementos, por exemplo, mediterrâneos, rústicos, acho que não cansaria tão rápido, porque efetivamente este envelhecer é num sentido de vai enjoar fácil, portanto vocês vão estar nesta casa decorada de forma temática durante um ano e vão se cansar, é certo. Portanto, neste ponto eu concordo. Ponto número 5, móveis sob medida nem sempre são uma boa ideia. Assim, eu não concordo com este ponto porque quando uma pessoa faz um móvel à medida, eu acredito que seja depois de muito pensar sobre o assunto. Existem realmente espaços em que uma pessoa tem que fazer coisas à medida, por exemplo, a sala de jantar ou a sala de estar, às vezes precisa efetivamente ter aqui móveis à medida. Eu acredito que este ponto, quando fala aqui que não são uma boa ideia, é muito no sentido de vocês querem trocar de casa, vocês não vão conseguir levar esses móveis com vocês porque eles foram feitos à medida para aquele espaço. Mas pronto, é a vida. Mesmo numa perspectiva de quererem mudar constantemente a decoração, os móveis, assim, para já eu não concordo com isso porque não é nada sustentável. Por exemplo, eu acho que sim, alguns móveis do IKEA fazem total sentido serem comprados porque são mais baratos, são mais práticos e sim, nós estamos a olhar numa perspectiva de posteriormente fazer uma mudança, mas quem faz disso regra não é sustentável. Tipo, vocês estão literalmente a montar móveis, depois cansam-se, deitam fora, compram outros. Não é o suposto na decoração. Depende muito. Mas, regra geral, eu não concordo. Ponto número 6. Não é preciso gastar uma fortuna em decoração. Eu concordo. Não é preciso realmente nós gastarmos muito dinheiro em decoração. A decoração por si só acaba por ser um bocadinho cara, mas hoje em dia, se nós tivermos originalidade e criatividade, conseguimos fazer nós os nossos próprios projetos. É preciso é ter algum talento para isso. Portanto, os típicos DIYs, vocês irem comprar, por exemplo, um mobiliário em segunda mão, seja em marketplace online, seja em feirinhas, seja pronto, em lojas que acabam por fazer essa venda. Eu acho que há muitas formas de economizar na decoração. Não precisamos gastar fortunas, não precisamos de comprar tudo novo. Depende muito da prioridade das pessoas, depende muito do budget, mas se vocês tiverem realmente essa clara noção de que não podem gastar mais do que aquilo, vocês vão certamente encontrar formas de poupar esse dinheiro, quanto mais não seja fazerem vocês próprios essa vossa remodelação, essa vossa construção. Ponto número 7. Decoração perfeita deixa a casa sem alma. Não concordo. Não concordo porque, primeiro, eu sou a típica influencer que gosta de ter tudo perfeito. E digo-vos isto com a maior das sinceridades. Eu muitas vezes bato mal quando a minha casa não está arrumada, quando não está perfeita. Mas, ao mesmo tempo, eu sei perfeitamente que não consigo iniciar os meus dias se a minha casa não estiver arrumada. Eu fico, sabem, numa agitação interior que simplesmente não me deixa tranquila durante o dia. Portanto, eu tenho que, todos os dias, arrumar pelo menos um bocadinho a casa, deixá-la o típico perfeito. Mas, assim, sendo muito honesta, quem é que não gosta de ter uma casa arrumada e limpa? Porque isso, para mim, é o perfeito. Agora, as coisinhas estão todas alinhadas, não sei o quê. Isso até pode ser execuível, mas depois ao longo do tempo vocês percebem que não conseguem controlar tudo. Se vocês tiverem um namorado desarrumado como eu, então impossível. Acredito que com filhos eu ainda não tenho, mas também seja bastante complicado. Portanto, é assim, a decoração perfeita é muito relativa também. Para mim, casa perfeita é estar arrumada e limpa, no mínimo. E não concordo que seja sem alma, pelo contrário, tipo, quem é que não gosta de chegar à casa de alguém e ver que está tudo perfeito? Pá, não concordo. 8. Quadros grandes não precisam de estar na altura dos olhos.
Concordo, hoje em dia já não se centraliza tudo com medidas super corretas na parede. Inclusivamente nós temos no hall de entrada um quadro que na altura não era para aquele espaço em específico, mas acabou por ficar lá porque era tão grande que não coube efetivamente na parede que nós estávamos a pensar colocar. E o quadro não ficou centralizado na parede, até ficou bastante mais alinhado com a consola do que propriamente centralizado na parede como um todo. E eu acho que ficou muito mais bonito do que se tivesse ficado centralizado, sabem? Portanto, hoje em dia já não existe essa regra. Muita gente acaba por ter também, por exemplo, o sofá e num dos cantos do sofá ter uma espécie de tela a fazer um conjunto também bastante bonito e não está centralizado na parede. Hoje em dia muita gente já não opta por esta regra. O número 9, não é necessário combinar tudo. Concordo, há pessoas que são 100% apologistas de que se é para ter um estilo, é para seguir esse estilo até ao fim com todos os elementos. Eu não concordo. Porque nós, enquanto seres humanos, gostamos de várias coisas e é muito normal nós nunca nos identificarmos com apenas um estilo decorativo. Identificamos-nos sempre com 2, 3, vamos até colocando alguns elementos de um outro estilo. Eu, por exemplo, gosto muito do estilo contemporâneo, eu gosto muito do estilo minimalista, mas eu gosto de ter elementos que remetam, por exemplo, ao estilo mediterrâneo, até porque esta casa é literalmente em frente à praia, então faz muito sentido. Mas é a tal questão, não é preciso combinar tudo, não é? Vocês vão a uma loja e provavelmente vão gostar de um candeeiro que não tem nada a ver com a estética do espaço em geral, mas às vezes ter esse contraste, sabem, de elementos, de estilos, se for feito de forma equilibrada, claro, faz total sentido e eu acho que fica super giro e é o que traz personalidade ao espaço. Nunca nos podemos esquecer que uma casa é um reflexo da nossa personalidade e do nosso estilo de vida, portanto, se faz sentido para nós é o que interessa. Ponto número 10 e o último. Ambientes completamente neutros podem ser deprimentes. Estamos a acabar este vídeo em bem. Porque se vocês me seguem, sabem que eu sou uma pessoa muito neutra. No entanto, imaginem, eu consigo compreender este ponto. Há pessoas que literalmente têm tudo neutro, ou seja, vocês decidem, ok, a minha casa vai ser bege e tudo é bege. A cozinha é bege, a sala de jantar, a mesa é bege, as cadeiras são bege, o sofá é bege, o tapete é bege. Tipo, não há contraste de texturas, não há contraste de cores. Eu consigo perceber aqui o ponto. Eu acredito que isto seja num sentido de nem tens um bocadinho de cor na casa, nem tens, sabes, umas almofadas com padrão, tipo... Não, porque não faz match com aquilo que eu gosto. Não vou ter, por exemplo, um sofá bege e umas almofadas verde com padrões tropicais se eu não gosto das tropicais, percebem? Ou de cores vibrantes. Eu acho que a casa, como eu estava a dizer até há bocadinho, é um reflexo daquilo que nós gostamos e da nossa personalidade e de quem vive connosco também. Muitas vezes, quando nós até estamos numa loja e achamos... Isto já aconteceu comigo, e atenção, eu sou uma pessoa muito neutra, mas já me aconteceu eu estar numa loja, olhar para uma almofada e pensar, esta almofada tem cores mesmo bonitas, este conjunto de cores é mesmo bonito. Mas eu consigo ficar por ali, tipo, é bonito, não vou trazer para a minha casa, porque eu sei que a minha casa segue um estilo e uma paleta de tons muito cromática. Tem alguns elementos que obviamente fazem contraste. Se vocês inclusivamente me seguirem no Instagram, vocês veem algumas das fotografias de inspiração que eu tiro aqui de casa e a nossa sala, apesar de ser muito neutra, tem vários contrastes. Tem madeira, tem lacados, tem a presença do rata em peso, tem textura de tecido alinhado, tem bouclé. Portanto, tem uma mistura equilibrada, obviamente, destes contrastes, e eu acho que é isso que faz uma casa ter mais personalidade. Agora, claro, se uma casa for literalmente toda de uma cor, eu consigo perceber um bocadinho este ponto. Pronto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu gosto sempre de trazer vídeos assim um bocadinho mais... com temas um bocadinho mais dinâmicos, mais diversificados, e este foi sem dúvida dos temas mais votados por vocês. Se me seguem no Instagram e se estão presentes no meu canal de transmissão, tiveram uma oportunidade de votar. Isso, agora tenho aqui um bebê a dormir, eu sei que não está a aparecer na câmara, mas ela está aqui a dormir no meu colo. Mas pronto, malta, é isso, vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!